Aí, então, boa tarde a todos, né? A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre suporte de oxigenoterapia em APH. Certo, Paloma? Paloma, a Lídia já tem mais experiência aí, conhecimento. Paloma também já. Mas tudo, eu acho que toda a conversa, todo o debate é importante para agregar, né? Agregar conhecimento, experiência, tá? Então, um pouquinho que a gente tem de conhecimento, a gente vai tentar conversar com vocês sobre a parte desse suporte de materiais, equipamentos, recursos necessários para essa demanda, né, de suporte de oxigenoterapia no serviço de APH, certo? Então, para começar, quando a gente vai trabalhar com o serviço de atendimento pré-hospitalar, a gente tem que lembrar que o oxigênio, né, a gente tem na ambulância para oferecer para nossos pacientes, né? E esses oxigênio ele vem em torpedos, né? Torpedos tem de torpedo de meio metro cúbico, que é aquele torpedo portátil que todo mundo conhece, né, Lídia? Tem o torpedo de 1 metro cúbico. Acredito eu que aquele torpedo que tem na minha ambulância, entendeu, Paulão? Que é um pouquinho maior. Tem torpedo de 2 metros cúbicos, melhor, 2,5 metros cúbicos, que é de 15 litros, que fala, né, Lídia? Que tem na ambulância do SAMU, que tem na ambulância grande minha aqui, certo? Sim. Esse oxigênio medicinal que fala, né? Esse oxigênio ele está, como se diz? Ele está medindo em metros cúbicos, né? Em ar comprimido, né? Em ar oxigênio medicinal comprimido, tá? E temos os torpedos de 8 metros cúbicos, que ele é um torpedo maior, certo? Então, esses torpedos maiores, geralmente tem nas unidades intra-hospitalar, no hospital, tá? E nas ambulâncias intra-hospitalar, nas ambulâncias que faz transporte de UTI móvel, aqueles pacientes que vai para longe, entendeu? Até na outra ambulância eu tinha um torpedo desse, que ele é um 8 metros cúbicos, é um torpedo bem maior, que ele tem uma durabilidade de tempo de demanda de oferta de oxigênio, tá certo? Então, meio metro, 1 metro cúbico, 2,5 metros, 8 metros cúbicos e tem até 10 metros cúbicos, você tem noção. E esse suporte de oxigênio, ele vem comprimido em libras, né? Hoje, cada torpedo desse, ele tem um suporte de O2 comprimido em até 150 libras, entendeu? Então, esse torpedinho portátil que a gente conhece, que está na ambulância, ele cheio, ele também vem com 150 libras. O torpedo O2 com 8 litros, 10 litros, que seja o grande, também ele vem com oxigênio comprimido, numa carga de... vamos supor, por exemplo, ele vem comprimido, né, esse 8 metros cúbicos, entendeu? Na ambulância, para a gente acompanhar ali, vai depender do tempo para o uso desse oxigênio, certo? O pequeno tem uma durabilidade e o grande tem outra durabilidade, tá certo? Então tem uma tabelinha, né, Lídia, para a gente calcular esses valores de libras, né, 150 libras, tanto do pequeno quanto do grande, quanto do 8 metros cúbicos. Então, manômetro, né? Isso. Não, na verdade, assim, a gente vai usar o manômetro... Oi? Onde que a gente acha essa tabelinha? Eu vou passar para você depois, entendeu? Depois eu vou passar para você. Aqui, na verdade, aqui não está dando para a gente mostrar a imagem. Mas a gente vai mostrar uma tabelinha que são usadas para cálculo de demanda de oferta de oxigênio. Este suporte... O celular tocando no fundo aí. Esse suporte de oxigênio, ele é dosado por litros minuto, tá? Então tem um manômetro que controla essa pressão, né, Lídia? Esse manômetro que controla essa pressão desses torpedos, conforme cada litro que você usa, ele demanda uma oferta de oxigênio em torno de 10%, entendeu, Paloma? Então essa demanda desse oxigênio em até 10%, quanto mais aberto ser esse torpedo, vamos supor, se eu abrir 1 litro, ele vai ter uma durabilidade. Se eu abrir ele a 5 litros, ele vai ter uma durabilidade. Se eu abrir esse oxigênio a 10 litros, ou que seja a 15 litros, que é o máximo desse fluxômetro, né, que você vai abrir controlando essa liberação, vai ser a durabilidade desse torpedo. Só para comparar o portátil com o grande, o portátil, ele aberto em 10 a 15 minutos, ele aguenta em torno de 30 minutos.
né, Lívia? Não sei se você já chegou a usar o portátil nas ferragens com o paciente, ele é aberto em 10 litros por minuto. Se você Em ferragem não, só em locomoção mesmo. Então, eu já usei muitas vezes em atendimento com o paciente preso nas ferragens, deixando o oxigênio aberto 10 litros, torpedo portátil, né? Esse torpedo de meio metro cúbico, e ele aguentar aguentar 30 minutos, tá? Então, o tempo de durabilidade desse torpedo é muito curto. Enquanto você tendo um torpedo de 2 metros cúbicos, se você abrir ele a 10 a 15 litros, ele vai ter uma durabilidade de 1 hora aproximada. Depois vou passar a tabela para a Paloma, para ela calcular esse tempo de uso de oxigênio, entendeu, Paloma? Então, se você abrir ele a 5, ele dura tantas horas, tem um cálculo para isso. Se você abrir ele a 8 litros, ele tem um tanto de hora que ele vai durar, tá certo? Sim. Então, isso é para controle. Esse torpedo de oxigênio, conforme vai usando ele, seja lá 1 litro, 2 litros, 10 litros, ele vai caindo a libra, vai caindo de 150, 100, 50 e aí por diante. Na CCR que a gente trabalhava, quando ele chegava aos 50 libra, ele já era um torpedo para descarte, entendeu? Tá. Porque nas emergências não dava tempo de você ficar trocando torpedo, né, Lídia? Não sei se lá na Artésia é assim ou não, mas... Lá quando é 40. 40, né? É uma regra que a empresa estabelece, né? Então, quem que fazia as trocas dos torpedos? Geralmente é os condutores, que é pesado, tá? A equipe de enfermagem conferia, né, Lídia? Fazia conferência e os condutores trocavam os torpedos. Isso nós fizemos muito, cara. E os torpedos de oxigênio são muitos... feita essa observação, essa comparação no começo do plantão. Chegou a fazer checklist da ambulância para ver se tá todos os torpedos cheios, né? E quanto de libra tem em cada torpedo, tá? Então, tem uma... Oi? Como que vê isso? Não, é só abrir a válvula. A válvula. Você vai olhar no manômetro a quantidade de libra. Se ele tá com 50, 80, sabe? Então, tem uma tabelinha para cálculo perante a quantidade de libra e a litragem que você vai liberar para o paciente para você saber. Tem um cálculo para isso. Tem até um videozinho no YouTube e tem uma tabelinha para fazer. Depois a gente vai passar. Certo? Então, é muito interessante que o profissional entenda dessa quantidade de oxigênio e a forma de você controlar isso, tá? Então, se é para trocar com 40, nós temos que trocar com 40, porque se nós chegar na urgência, né, Lidia, não vai faltar na hora do atendimento. Então, geralmente, às vezes você está na ambulância, quanto tempo vai durar esse oxigênio de 50 libras? Se tiver 50, se abrir 10 litros, ele aguenta 20 minutos. Se abusar, nem isso, né? Você entendeu? Então, se você pegar um torpedo de meio metro cúbico, abrir ele a 10 litros, ele vai aguentar 30 minutos. É muito pouco tempo, entendeu, Paloma? Então, para você pensarmos, para a gente pensar em trabalhar com oxigênio, tá? Você vai trabalhar com o portátil, que ele é de mobilidade, ele é de transporte, tá? Com o paciente fora da ambulância. A gente usa muito para ele para tirar o paciente da ambulância para levar dentro do pronto-socorro, levar para fazer tomografia, sabe? É muito utilizado esse torpedo. E usa muito para atendimento do paciente fora da ambulância, paciente preso nas ferragens, paciente local que é difícil acesso, paciente que está em espaço confinado, né, Lídia, que fala. Então, você usa esse torpedo portátil para levar o oxigênio até o paciente, tá certo? Então, só lembrando desse suporte de torpedo meio metro cúbico, 1 metro cúbico, 2,5 metros cúbico e 8 metros cúbicos, que é aquele mais grandão, que fica lá fora do pronto-socorro, sabe? Que controla as redes de oxigênio do hospital. O controle, Paloma, o mesmo controle que é no intra é dentro do pré. O mesmo controle que é feito com oxigênio dentro do hospital é o mesmo controle que é feito fora do hospital nas ambulâncias, certo? Esse oxigênio, ele é passível de explosão, tá? Então, quando você vai dar um choque no paciente, é orientado que você feche o oxigênio para não ter risco da explosão. Segundo a informação, todas as vezes que você... Deixa eu liberar uma coisa aqui. Todas as vezes que você for trabalhar com graxas, com produtos químicos, entendeu? Você tem que fechar o oxigênio, tá? Então, tomar cuidado com o manuseio desse sistema de oxigênio com substâncias, com produtos químicos, tá? Para não ter risco de dar explosão, tá bom? Isso é a orientação. Todas as vezes que esse torpedo de oxigênio sofra um acidente dele cair ou bater, ele pode estourar a válvula de controle.
Se ocorrer de estourar essa válvula de controle, ele torna um míssil. E esse míssil, ele sai debatendo para as paredes. O que ele pega na frente, ele vai causar um ferimento. Então, ele é um risco para a equipe. Tá? Então, esse torpedo de oxigênio ele tem que estar bem fixo, bem alojado, bem acomodado ali dentro da ambulância, conforme os cintos passados, né, Lídia? Que os condutores fazem, tá, Paloma? Então, tem uma grande responsabilidade desse recurso, tá? Os oxigênios, vocês vão usar para tratamento de pacientes mais críticos, né? Pacientes mais graves, tá? Ou aquele paciente que depende de oxigênio contínuo, ou aquele paciente que tem uma situação de urgência que necessite de oxigênio. É isso que vocês vão usar oxigênio. Em quais situações? Pacientes acamados, paciente com enfisemas pulmonares, paciente com problemas pulmonares, pacientes que está fazendo um tratamento de câncer, né? Neoplasia. Às vezes usa oxigênio contínuo em casa, 1 a 2 litros. Ele usa os sistemas da forma mais simples de oferta de oxigênio, Paloma, que é através de catéter, tá? O catéter é um dispositivo simples de oferta de oxigênio. Tem a forma de você posicionar o catéter. E o catéter só oferece oxigênio até 6 litros no máximo. Não se deve abrir o fluxômetro, né? Ou melhor, ali no fluxômetro ali, mais do que 6 litros desse oxigênio, tá? Que você pode causar uma complicação, uma intoxicação, até uma hiperóxia para o paciente, caso abrir mais, ou até mesmo ressecar as vias aéreas do paciente com essa abertura desse O2 a mais de 6 litros, certo? Então, e todas as vezes que for colocar O2 com catéter, geralmente é 1, 2 litros, você vai acompanhar, muitas das vezes, a saturação de oxigênio do paciente, tá? O que eu quero dizer? O paciente que está fazendo tratamento de quimioterapia, câncer, paciente com enfisema pulmonar, às vezes já tem uma dessaturação estabelecida. Quer dizer assim, ele já está saturando 80% padrão, tá? O corpo dele já se adaptou com essa saturação, né? O metabolismo aeróbio, anaeróbio, entendeu? Já estabilizou nessa faixa de 88, 90. Não adianta você querer subir a saturação dele para mais do que isso. Tá? Então você tem que acompanhar o quadro clínico do paciente. Ó, a saturação do paciente é 90, estava mantendo O2 com 2 litros por minuto, então agora está saturando 80, 85, 80. Vamos colocar 1 litro a mais, né, Lídia, para ver se ele melhora um pouquinho, né? Mas não podemos querer abrir tudo o oxigênio para ver se ele sobe a 98%. Deu para entender? Então, isso você demanda de um estudo da clínica, do quadro clínico do paciente para essa demanda de oferta de O2, tá? Isso seria através de catéter. Em casa, tem muitos pacientes que usam O2 sobre BiPAP. O2 sobre BiPAP, tá? Esse O2 sobre BiPAP, ele tem um suporte de oxigênio do torpedo que vai ligado nesse BiPAP, para melhorar a saturação de concentração de oxigênio. Muitas das vezes, o BiPAP, ele ventila em ar ambiente. Ele pega o oxigênio do ar para mandar para o paciente. Vocês entenderam? Isso na fase inicial da doença, tem aquela doença ELA, que muitos usam esse sistema. Quando está na fase inicial, somente o ar ambiente mantém a saturação normal. Quando ele está na fase mais crítica da doença, muitas das vezes o fisioterapeuta pede para colocar, associar um oxigênio, né, para que esse paciente melhore a saturação. Sabiam disso? Entendeu? Ali na extensão tem uma conexão ali da extensão que vem do torpedo, e você oferece para esse paciente 1 litro, 2 litros, juntamente nessa extensão do BiPAP. Tá? O BiPAP é um aparelho que é ligado na energia, né? Essa energia liga ele e ele pega o ar ambiente e manda o paciente, manda o ar para o paciente programado através de um sistema de ventilação mecânica. Quem dá esses parâmetros mecânicos é o médico. Muitos dos pacientes que estão sob ventilação mecânica, se eu desconectar o tubo, essa conexão do ventilador BiPAP, o paciente para de respirar. Então você tem que ter um ambu para ventilar. O que acontece muito? Muitas rolhas, né? Nesse caso, nos pacientes que têm a necessidade de aspiração contínua, quando eu tenho esse paciente usando esse recurso. Às vezes pode pegar um paciente acamado, até um paciente que vem de São Paulo de carro, ele usa BiPAP no carro, entendeu? Você tem noção, ele tem lá um aparelho que mantém lá o equipamento, né, de energia, transforma energia, e vem usando esse BiPAP lá para cá. Então, se você chegar a atender, você sabe que você vai ter que dar esse suporte. Se ele parar de respirar, vocês podem até tirar o ventilador BiPAP e manusear esse aparelho, esse paciente
através do AMBU, tá? Ventilar ele através do AMBU, tá? Diante desse suporte de oxigênio que eu estou falando, tem o filtro umidificador, né, Paloma? Você já viu o filtro umidificador? Aquele frasquinho, né, que vocês colocam água destilada nele para umidificar e fluidificar o sistema respiratório do paciente, tá? O motivo desse umidificador é para isso e mais nada, tá? Então, todas as vezes que vocês forem trabalhar com o paciente, aquele paciente que vai ficar mais de 1 hora sobre ventilação, sobre catéter, é orientado que se coloque água destilada nesse frasco umidificador para que ocorra esse sistema de fluidificação, né, ali as vias aéreas do paciente, tá? Umidificação, né, as vias aéreas do paciente. Se você for ventilar um paciente com 1 a 2, mais do que 1 hora, ele começa a ressecar as vias aéreas do paciente, a mucosa, né, do paciente, entendeu, Lídia? Então, no APH, só para vocês terem noção, não se usa água destilada nesses frascos, Paloma. Por que não se usa? Porque o tempo de atendimento é rápido. Nós já falamos isso nos treinamentos, nós estamos conversando isso sempre. O atendimento que vai ser atendido na urgência é coisa de 40 minutos, 30 minutos, né, Paloma? Né, Lídia? É o tempo que você vai ter para transportar esse paciente para a emergência. Aí vocês vão demandar se você vai oferecer o CO2 com catéter ou se você vai oferecer o CO2 com máscara de alta concentração não reinalante, tá? Essa máscara de alta concentração não reinalante é uma máscara utilizada em todo o serviço de ambulância, em todo o serviço de intra-hospitalar, pré-hospitalar, e elas são indicadas para insuficiência respiratória grave, tá? O nome já diz que aqueles pacientes que estão realmente necessitando de oxigênio. Quando você pega um paciente que está saturando 90, 88, 60, né, 40%, entendeu, Paloma? No caso que você pegou, entendeu? Então, nesse caso... Domingo, que ela estava saturando em 66. Então, nesses casos que vocês vão usar essa máscara de alta concentração não reinalante, que ele pode ventilar o paciente em até 100%. Lembrando que o catéter não ventila até 100%, ele ventila até aproximadamente uns 60%, mais ou menos é o máximo. Já na máscara de alta concentração, ele chega à concentração 100%, desde que você abra o fluxômetro em até 10 litros por minuto. Deu para entender? A gente chegou antes da gente chegar no hospital, a técnica do SAMU conversou com o médico e ele pediu para liberar 15 litros, porque a saturação dela estava caindo, ela estava rebaixando mais. E aí a gente chegou no hospital, ela ainda estava saturando já em torno de 86, 89, estava oscilando ainda. Entendi. Então, para você ver bem, essa demanda de oferta de O2 é para aqueles pacientes que têm realmente necessidade de uma saturação mais grave, tá? Vamos lá, citando alguns casos, né? Por exemplo, crise convulsiva, com um paciente que tem algum problema grave que leve a essa crise convulsiva. Lembrando alguns traumas, né, que a pessoa vem a sofrer, aí, bater a cabeça, ter uma hemorragia interna, né? Paciente que está com um choque séptico, entendeu? Às vezes ele não está tendo uma boa troca de oxigênio, ele começa a depender dessa demanda de oferta de oxigênio. Então, você que vai fazer uma avaliação geral do quadro clínico do paciente e entender dessa necessidade, tá? Então, preste bem atenção nessa informação, que dependendo se o paciente estiver saturando 98, não tem por que eu colocar oxigênio no paciente, né, Lídia? Por que você vai colocar oxigênio no paciente, tá? E quando eu fiz o treinamento, quando eu comecei a trabalhar no SAMU, eles tinham aquela conversa assim, coloca uma máscara para ele, dá um chorinho de oxigênio para ele, dá um cheirinho de oxigênio para ele. Quantas vezes eu vi falar isso, sabe? Tudo bem, você colocando uma máscara de oxigênio para o paciente, dá uma sensação para as pessoas que você está fazendo alguma coisa, entendeu? Não é verdade? Então, as pessoas entendem que você ofereceu algo mais, você está dando um suporte mais para o paciente. Isso tem a ver, tá? Mas, entre aspas, se o paciente está saturando normal, realmente não tem necessidade dessa oferta de oxigênio. Agora, tem uns pacientes que às vezes começa a cair a saturação 90, 92, 94, 88. Tem uma patologia, um trauma grave, demanda esse oxigênio. Vamos colocar lá 2, 3 litros, 5 litros, como você falou, né, Paulo? E vamos acompanhar a saturação para ver. Se essa saturação está mantendo, vamos abaixar para 3 litros. Estava 10 litros, agora está 98. Por que eu vou deixar 10 litros? Põe para 8, tá? Põe para 6, manteve em 6 litros. Não tem por que eu deixar 10 litros, né Lídia?
Isso. Então, vocês vão entender que o oxigênio não é para andar usando à vontade de qualquer jeito. Entendeu? O nosso receio ali, no caso, a Lídia não sabe. A gente pegou uma crise convulsiva no domingo, onde eu trabalho. E a mulher, a moça, ela tinha epilepsia, ela não avisou ninguém que ela tinha, e ela acabou tendo uma crise lá. Ela caiu na cozinha, né? Inclusive, o Du foi o primeiro a chegar lá para poder dar o suporte para ela. Nós conseguimos tirar ela da cozinha. Ela teve, assim, 5 crises convulsivas, com 2 minutos de 10, 2 minutos de 15 cada uma, num período muito curto de tempo. Entre as convulsões dela, estava dando 3 minutos, 4 minutos, ela já tinha outra. Uhum. Então, o que aconteceu? Ela foi rebaixando. Ela foi rebaixando. E os dedos do pé, tanto da mão, foram ficando gelados. Foi ficando gelado. E ali já não pegava mais oxímetro, já não pegava mais nada. Sim. E o nosso tempo de resposta do SAMU foi muito grande. A gente não... geralmente o SAMU, eu estava até conversando com a Adriana, a gente até descobriu o motivo do SAMU ter demorado, motivo fútil, né? Mas o tempo dele foi muito longo, foi meia hora para ele chegar até nós. Um deslocamento de 15 minutos que ele poderia ter feito, ele levou meia hora. Então ela só foi rebaixando. E assim, até falei pro Adriano, o que eu tinha lá? O ambu. Falei, vou usar o ambu. Só que todas as vezes que eu tentava usar o ambu, ela tinha uma crise. E eu não conseguia ofertar oxigênio para ela. E ela só foi rebaixando. Quando chegou o SAMU, a primeira coisa que a técnica fez traz, pelo amor de Deus, o torpedo de oxigênio. E eu peguei o torpedo de oxigênio, a gente já montou, já colocou para ela. Ela levou um certo tempo. Dentro da ambulância, ela teve a 6ª crise convulsiva. Mas aí a gente já estava em deslocamento para o hospital. E ela conversou com o médico, aí o médico pediu, quanto que você tá? 5 litros. Não, então joga para 15. Uhum. Aí foi jogada para 15 e ela saturando, aí ela chegou a saturar 60%. Aí ela foi subindo, mas ainda ela não chegou a saturar 100%, mesmo com 15 litros. Então, eu pedi para o Adriano para explicar melhor essa parte em relação ao oxigênio, porque a única coisa que a gente não tem lá é o oxigênio. Como a gente pode utilizar, quando a gente deve utilizar e por quem a gente deve utilizar. Por exemplo, lá a gente tem um respaldo, por exemplo, se eu ligar, eu tenho um respaldo do médico regulador de SAMU. Lá ele me auxilia, ele me ajuda, ele fala. Eu poderia utilizar, Adriano, o oxigênio com o médico regulador de SAMU? Ele me orientando? Pode, se você explicar direitinho, você entendendo da situação, explicando direitinho o caso que está sendo passado, se ele autorizar você passar, usar, você pode usar sem nenhum problema, entendeu? Porque assim, o clube, ele não nega nada que a gente compre, mas a gente tem que explicar o porquê e quem vai usar e como vai utilizar. Isso é fato que eles querem que a gente faça. Então, eu e o Du, a gente tem mais uma experiência em relação aos outros que estão lá. A Perla agora entrou trabalhar com a gente, então veio para somar assim, imenso. Ela estava no dia, infelizmente ela não conseguiu ir até nós lá. Por ela ter que ficar lá no meu lugar e eu acabei subindo para a ocorrência. Então, assim, nós podemos utilizar, então, eu, Du, a Fernanda, com a autorização do médico regulador. Poderia usar, entendeu? O médico autorizando, você pode usar. Pode ser que alguns médicos tentem negar, entendeu, Paloma? Vamos supor, por exemplo, que se você falasse assim, ó, eu tenho na minha mochila de urgência, mochila de primeiro atendimento de primeiro socorro, um torpedo de O2 portátil, entendeu? Eu poderia justificar que esse O2 portátil seria até chegada do SAMU, tá? Que se fosse uma O2 para você pensar em transportar, eu acho que já não ia ter lógica esse fundamento dessa compra desse suporte. Se você falasse assim, ó, doutor, eu tô com um torpedo O2 que é portátil da mochila de primeiro socorro, esse O2.
Esse torpedo O2 de primeiro socorro, você ia oferecer oxigênio até o SAMU chegar, tá? E o médico dando consentimento de orientação, você usava o normal, desde que você explicasse que o paciente está grave, realmente necessitando. Então, assim, justifica, entendeu? Então, até se você fosse fazer um protocolo de rotina, você colocar que você vai estar usando o apoio do SAMU nesses casos de emergência, solicitando um apoio, tá? Coloca um apoio lá, porque apoiar, eles são obrigados a te apoiar. Você está falando de urgência e emergência. Entendeu? Você pode pesquisar na lei, você vai ver que o SAMU ele não pode te negar o atendimento ou a orientação que seja de primeiros socorros, entendeu? Agora, se você falasse assim, ó, eu vou colocar o O2 por minha conta, entendeu? Aí tá errado. Aí, se você falar assim, você vai responder, vamos supor, por exemplo, você vai responder isso judicialmente, se perante o seu conselho, aquilo que eu falei para você de manhã. Então, essa parte ética, ela é muito ajustável, numa conversa bem entendida, quanto à necessidade, né, do quadro clínico do paciente. Vamos supor, esse quadro que você pegou, uma crise convulsiva, tem aqueles pacientes que convulsionam e ele estabiliza na sequência, tá? Dá uma convulsão, 2, ele passa. Tem muitas convulsões que ela pode se tornar patológica. O que é a convulsão patológica? É um AVC isquêmico, ou melhor, um AVC hemorrágico que está ocorrendo com o paciente através de um aneurisma, né, Lídia? E às vezes isso que está causando a crise convulsiva. Às vezes é um trauma que ela bateu a cabeça, é o que está causando a crise convulsiva, entendeu? Então não vai passar a crise convulsiva assim tão fácil, entendeu? Então essa pessoa ela está tendo comprometimento com esse tempo de falta de oxigenação e estimulação dessa crise, ou melhor, essa crise recorrente que seja, que fala. Então eu tenho que tratar essa crise. Eu tenho que fazer diazepam para essa paciente endovenosa, né? O mais rápido possível, entendeu? Para que o paciente saia desse quadro de convulsão. E você até quando vai ficar com esse paciente com você? No mínimo que você poderia oferecer, manter vias aéreas pérvias e oferecer oxigênio para ele. O mínimo, tá? Então se você lembrar bem, esse é bom para a Lídia, é bom para mim, é bom para você, é bom para todos nós saber dessa intercorrência que o trauma faz convulsão, o AVC faz convulsão, o paciente com tumor cerebral faz convulsão, entendeu? Ele convulsiona, né? O aneurisma que comprime uma região cerebral, ele convulsiona. Então tem paciente que ele começa a convulsionar uma atrás da outra, que chama aquelas crises em até 30 minutos, né? Que chama estado do mal epilético, que fala, né? Aquelas crises recorrentes que fala. Às vezes você tem a crise, na sequência acha que vai passar, ela retorna a crise. Ela passa, mas já vem a outra crise na sequência, entendeu? Então esse paciente, se não medicar, às vezes até entubar o paciente para estabilizar. E fazer uma toma e fechar o quadro clínico desse paciente, fechar o diagnóstico desse paciente. Quem vai fazer isso é o médico, tá? Então o que vocês vão fazer de dar suporte? Manter vias aéreas pérvias, sinais vitais do paciente. Adriano, vou pegar acesso venoso. Esquece acesso venoso. A básica não vai fazer medicação nenhuma. Se conseguir pegar acesso rápido, beleza, mas se não consegue, você vai só perder tempo, Lídia. Então é melhor fazer o quê? Vias aéreas, oxigênio, ó, corre. Pronto-socorro, entendeu? Eu falo pela Lídia que está na estrada, ela não vai ter médico lá na estrada, né? Ela trabalha sem apoio da USA, né? E ela tem um médico atrás dando um respaldo para ela, entendeu? Então é muito interessante ela saber disso. E saber que tem muitas crises convulsivas que passam e tem outras que não passam. E aquelas que não passam, não adianta você querer passar, nem com oxigênio vai passar, ela vai ter que encaminhar para medicar. Daí no hospital vai monitorar, vai pegar um acesso venoso, vai medicar, passou, beleza, não passou, vai aprofundar na medicação aí, tiopental, dormonide, que é o midazolam, para sedar esse paciente e entubar o paciente. Aí ele vai para o tubo e tomografia. Aí vai ver se o negócio não é mais grave do que se imagina, tá? Então, eu nunca tinha pego uma crise convulsiva nessa quantidade. 6 vezes. Eu nunca tinha visto. Eu tinha visto 2 vezes, mas 6 vezes, assim, seguidas. Mas é pra você ver que quando você fala, é fato, é real. Quando a gente fala que eu estou falando de uma informação que a gente já sabe que é real, que a gente já vivenciou, e tem muitos alunos que às vezes ficam zombando, ou ficam conversando, ou não tá nem aí com o negócio achando que nunca vai acontecer. Pode crer que um dia vai acontecer. É a mesma coisa de você falar em parada de criança, achar que nunca vai acontecer. Nunca atendeu, mas pode esperar que um dia você vai atender, entendeu? Então, por que a gente discute e revê? Renova as conversas, troca ideias, experiência. A Lídia tá aí que tem experiência, né? Falando também, tanta conversa, tanto vai, tanto vem. Você já está começando já a engrenar na sua mente aí as informações, entendeu?
Então você só fica imaginando. Imagine bem se eu chegar a atender. Ela tinha alguma comorbidade? Ela tinha algum problema de saúde, ô Paloma? Oi? A paciente tinha problema de saúde? Ela tinha problema de epilepsia, ela desenvolveu como segundo filho, só que ela não tinha contado para ninguém. Ela tomava medicação, só que na semana que passou, tinha acabado a medicação dela. Então. Ela não estava sem tomar, fazia 6 dias a medicação, e ela teve uma crise de estresse. Uma crise de estresse muito grande no trabalho, e aí se juntou tudo. Associou tudo. Né? Estresse, tudo. E acabou que ela teve a crise como você, e ninguém sabia que ela tomava essa medicação. Ninguém sabia. Ela era cozinheira. E nem o filho mais novo dela sabia que ela tinha, só o mais velho sabia. E ela trabalhava na cozinha. Olha o perigo. Então, é só para você ver bem que a gente tá em todos os locais que você for, você tem risco de atender. A crise convulsiva grave, entendeu? Que não passa. Tem as crises de, no caso, hipoglicemia, hiperglicemia, sabe? Crise de ansiedade, essas crises nervosas que a pessoa simula que está fazendo crise, que às vezes não é crise nada, entendeu? Então essas conversas é mais para... E na verdade é um tipo de crise. A gente fala crise conversiva, né? Que na verdade a pessoa simula, né? E às vezes tem que ser respeitada. A gente acaba não desconfiando ou falando, tirando da cara do paciente. Na facita tinha, né? Teve bastante. E até quando a gente foi pro SAMU, eles tentaram o estímulo nela para ela falar. Ela não falava. Ela foi começar a responder depois, quando a gente passou de Olambra, né? Que a gente foi para Paranapanema. Ela foi começar a responder depois que a gente passou de Olambra. Ali já é 15 minutos, mais ou menos. A gente demorou em torno de quase 20 minutos, 25 minutos para chegar no hospital. Sim. Ainda com ela. E ela tentando fazer ela conversar. Ela foi conseguir falar o nome dela depois ainda de quase 15 minutos, quase 20 minutos. Entendi. Então, você vê bem que dá trabalho para estabilizar o paciente, né? Você vai longe com o paciente, tá? E você sofre com o paciente junto, né? Eu falo assim que a gente já passou bastante por isso e sabe do que é, sabe como que é esse trabalho de agonia, né? Você fica agoniado, tá? Você vê o paciente em sofrimento e às vezes você quer que o paciente saia daquele quadro e você não tem muito o que fazer. Isso vai ser normal, isso é normal de um atendimento de urgência. Saber que você deu o seu melhor, né, Lídia? Você fez o seu melhor para tentar ajudar e o que teve a seu alcance foi somente aquilo, entendeu? E o que eu falo também sempre é você tentar fazer as coisas com base para você responder, né? A partir que você for ter que responder na frente, você tenha conceito para você chegar e justificar para as pessoas por que você fez aquilo, por que você tomou aquela conduta, entendeu? Então isso é a parte mais legal de tudo diante de qualquer procedimento que vai ser realizado. E falando aí... A gente ficou feliz, né, lá, eu, o Du e o Wesley, que é outro segurança lá, que o SAMU, quando ele chegou, veio só a técnica e o condutor, né? Sim. Ela desceu a mala, ela já trouxeram o cilindro para mim. Eu fui lá, peguei o cilindro de oxigênio, desci. O Wesley, ele também tem uma noção de APH, porque ele trabalhou no Exército, trabalhou no SAMU de Brasília. Sim. Então ele já foi montando o cilindro, foi montando a máscara. E depois ela falou para mim, ela falou assim, vocês simplesmente fizeram o trabalho de vocês e eu nunca trabalhei com uma equipe tão preparada como eu trabalhei no domingo, com vocês lá. Porque vocês sabiam fazer tudo. Vocês fizeram ela, vocês fizeram o que vocês tinham que fazer, vocês mantiveram a calma, tiveram a voz de comando. Ela falou assim, viu, até eu estava sendo comandada ali. E eu só fiz o que vocês falaram. E a gente foi fazendo, juntos, foram nós 4 fazendo o que a gente tinha que fazer. E pelo bem-estar da paciente. Então, assim, a gente fez o que a gente aprendeu em aula, mas ouvir de uma pessoa que trabalha com isso, que a gente fez o certo, para mim, tudo isso, Wesley, foi muito gratificante. Então, mas isso foi gratificante para você, né, Paloma? E você pode crer que
muitas pessoas que fossem fazer isso iam se sentir honradas de estar realizando esse trabalho, entendeu? Que com certeza é empenho, né? Isso é dedicação, tá? E eu acho assim que é tudo que nós estamos fazendo, né? De vocês ter passado um final de semana para estudar, para conversar, para bater um papo, que aqui, por aquilo que a gente gosta, que a gente trabalha, que a gente faz, né, Lídia? A Lídia está aí de prova aí. Quantas reuniões, quantas conversas jogadas fora aí nas brincadeiras, finais de semana, né? Mas tudo relacionado para ajudar as pessoas, tá? Ajudar as pessoas, fazer o bem para quem mais precisa. Então, é só para... Eu acho que você está de parabéns, viu, Paloma? E também querer também rediscutir isso aí, até vendo um pouquinho os pontos, né, de parte de o que vai te ajudar mais, o que vai te facilitar mais para você oferecer esse suporte lá, entendeu? Então, Porque trabalha bastante com... a gente trabalha em água, né? Uhum. Infelizmente, a gente teve um afogamento lá com os rapazes, né? Infelizmente, a gente não pode fazer nada a partir do momento foi a nossa segurança. Nós não podíamos entrar na água para poder retirar ele, porque a nossa segurança estava em risco. Sim. Infelizmente, viu ele morrer, mas não podíamos fazer nada. Ele também optou em andar de jet ski sem um colete, então essa foi uma opção dele, né? Fazer isso. Sim. Mas o que está no nosso alcance lá dentro de fazer o Du na piscina, ele fica atento, né, ali o tempo todo. Eu fico em outro setor da parte náutica, se tem manobra, se tem alguma batida, como já aconteceu batida de jet ski. Todo o treinamento que você passou para nós, a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, ali, para nossa vivência. Consegue fazer tudo, assim, consegue lembrar da aula, eu pelo menos consigo lembrar da aula e vou aplicar isso nisso. Sim. Aí, como teve essa parte do oxigênio, que a gente viu que ela estava rebaixando e a gente não tinha ali, o que fazer? Sim. Porque a gente não sabia o que fazer. Então a gente ficou meio que perdida. Aí eu falei, eu vou falar com o Adriano. Ah, que legal. Porque eu não sei. Eu vou pro universitário. Porque aí surgiu essa conversa. Eu com o Du, a gente sentiu essa necessidade de aonde e quando utilizar o oxigênio. Entendi. Entendeu? Mas você entendeu essa conversa que eu falei, da patologia, do problema, o oxímetro que você está com ele na mão, que vai te dar um suporte de avaliação de saturação, né, de concentração de oxigênio, né? Todos os pacientes têm um suporte fisiológico normal em torno de saturação 98. A partir que ele entrar em sofrimento, pode haver uma queda dessa saturação, né? Essa saturação pode ser por vias aéreas, comprometimento de vias aéreas superior, inferior ou talvez do sistema neurológico. Às vezes, quando o paciente não está conseguindo compensar um quadro de problema de saúde, aí ele começa a usar o sistema nervoso para buscar essa fonte de oxigênio, tá? Hoje é o sistema nervoso simpático e parasimpático que na verdade, que comanda isso, tá? Então, quando eu tenho um aumento de CO2 na circulação, esse sistema nervoso praticamente simpático, ele reconhece essa alteração de CO2 e ele começa a mandar uma mensagem lá para o pulmão, do cérebro-pulmão, né? Ó, respira mais rápido. E a pessoa começa a respirar, apresentar a taquipneia, né? Que é o movimento, que é a resposta desse paciente com essa insuficiência, com essa resposta. É a mesma coisa a frequência cardíaca. Frequência cardíaca, quando a pressão começa a cair, sabia que é a pressão que monitora isso. CO2 que monitora a frequência respiratória, e a frequência cardíaca é a pressão que monitora. Quando a pressão começa a cair abaixo de 10 por 6, tem células receptoras, né? Que estão localizadas no arco da aorta e seios carotídeos, que reconhece essa queda de pressão, que essa célula sensitiva encaminha uma mensagem para o sistema nervoso através do nervo vago. O sistema nervoso faz o quê? Ao invés de subir a pressão, o que ele sobe? Sobe a frequência cardíaca. Ele não tem pressão, ele não tem sangue para suprir a pressão. Aí sobe a frequência cardíaca, o coração faz vasoconstrição, começa a liberar noradrenalina e adrenalina na circulação através da medula adrenal, que é um órgão que faz a liberação desse hormônio, e faz a vasoconstrição das periferias do corpo, né? Aí o que ele busca? Tirar o sangue
que está congestionado nas pequenas articulações e trazer para o pulmão e cérebro e coração, que é os órgãos vitais, preservar os órgãos vitais. Isso é o princípio do choque. Como é que é? É o princípio, né, da fase como que se diz? Quando o organismo está tentando compensar o choque, entendeu? Chama mecanismos compensatórios. Isso também acontece nas corridas. Que quando a pessoa termina a corrida, daí uma pessoa ela abaixa a pressão. Mas porque ela está com o sistema nervoso por causa do organismo sobe a frequência cardíaca. Não, quando a pessoa está correndo, a pessoa faz tanto exercício físico que sobe a frequência cardíaca, né? A pressão ela tende a se manter num 12/8. Então, quando ela está sobrecarregada ao limite, tipo desidratada, como é que tem um nome dado aqui esse problema aí? E aí o que acontece? Esse choque térmico de parar e aquele rebaixamento de baixo, soa muito, né? Se soa muito, aquela frequência acelerada, aí a pessoa tem um desequilíbrio entre a pressão e a frequência cardíaca, cai a pressão demais, a pessoa faz o quê? Ela quer desmaiar, dá um mal súbito, sabe? E a frequência sobe muito rápido, entendeu? Isso é uma resposta de, se não me engano, internação. Tem um nome dado a esse processo no corpo da pessoa quando ela está correndo, fazendo muito esforço físico, tá? E a saturação baixa. A saturação, às vezes abaixa, ela não, mas até então é a pressão que cai. Também, né? Pode se baixar, mas a princípio é a pressão que cai e a frequência sobe, sabia? Porque lembra daquele cara que coisou? Daí baixou a pressão, subiu a frequência cardíaca e caiu a saturação. Lembra? E aí oferecemos oxigênio. É isso que eu tô falando. Quer dizer que a pressão abaixa, a saturação abaixa e a frequência aumenta. Sim. Não é isso que dava aí terra? Então, mas na verdade é um desregulamento do sistema nervoso, né? Na verdade ocorreu esse mal súbito por causa do cansaço. Então, é isso que estresse. Aí nós demos o oxigênio para ele. Mas tem uma resposta lá da internação. Que é? Cara, subiu na minha cabeça, agora tem que ler lá para me explicar. É que na verdade, assim, quando a pessoa está fazendo muito exercício físico, nesse calorzão agora. E aí o tratamento desse problema é soro e soro fresco. Daí para baixar a temperatura e hidratar o paciente, sabia? E isso dá muito em jogos de areia, jogos de vôlei de areia. Mas tem um nome da intermação que fala? Acho que não, se eu me engano, eu esqueci o nome, tem que rever, tá? A primeira crise que ela teve, quando nós aferimos a pressão dela, estava 13%. E depois... depois você não vai pegar mais, né, Paloma? Aí é interessante você saber que você tem que controlar a crise, acompanhar vias aéreas e oxigênio mesmo, entendeu? E na hora da crise você nem consegue colocar oxímetro na pessoa, entendeu? Porque ela se debate, esquece parâmetros vitais. Na verdade, assim, é você dar o suporte ali básico de vias aéreas e oxigênio. É isso. E a calma, né? A partir que você sabe disso, a partir que você tem esse conhecimento, você não se preocupa, você fica tranquilo, entendeu? Você conduz de boa, né? A gente só colocou o oxímetro nela quando a gente começou a sentir que ela estava gelada. Aí eu falei, por que ela tá gelada? Porque não é normal, os dedos gelados, vamos ver, porque tava um calor lá de quase 40 graus, gente. Falei, não, vamos ver lá. E a hora que a gente viu, ela já tava... Aí a gente manteve o oxímetro ali nela, e a gente foi vendo repassando. E eu ligando, e a gente retornando muito, conversando com o médico e não sei o que. Ele dizia, não, a ambulância já tá em deslocamento. Falei, moço, já é a quarta convulsiva, já é a quinta crise convulsiva. Por favor. Não, você está seguramente tá na portaria. Falei, então tá bom, já tá na portaria mais rápido. Mas foi um suporte. Deu pra perceber que essa paciente, ela associou a crise nervosa dela e, por mais que ela já teve um problema, aí com certeza deve ter sido medicada, estabilizada, ficou tudo de bem, né? Seria melhor que às vezes fosse um problema mais grave, né? Do hospital, ela estava já conversando, conversando com o filho, já estava muito bem. Já estava assim, ótimo. Só um minutinho, Paulo. Oi, Paulo, pode falar. Eu tava falando. Já entraram medicação, ela já entrou com a medicação
praticamente já pronta. Sei. Então, hoje, só para lembrar, para reforçar, Paloma, inicialmente o tratamento, acesso venoso, né? Diazepam para tratamento da crise. Se não cessar a crise, ou melhor que cesse a crise e não retorne à crise, entre com o idantal, entendeu? Fenitoína, né? Fenitoína, tá? Vai ser feito no sorinho, geralmente é 10 mg por quilo peso para controle da crise. Geralmente muitos médicos pedem para colocar 2 a 3 ampolinhas no sorinho 250 e correm 30 a 40 minutos. Tá? Aí isso cessa a crise. O idantal ele é um medicamento específico somente da crise convulsiva, não trata nenhum outro problema de saúde a não ser a crise convulsiva. Ele chama anticonvulsivante. Tá? Isso é o nome dado a essa medicação. Também tem o fenobarbital, tá? Que pode entrar na sequência do idantal, né? E na sequência, se caso não cessar nem com o fenitoína e nem o fenobarbital, você pode entrar com o midazolam, né? Tiopental. Midazolam já é um sedativo benzodiazepínico para controle de sedação. Então, geralmente, os pacientes vão sedar e vai ter que se preparar para a intubação. Mas muitos conseguem reverter sem a necessidade dessa intubação. Tá certo? Então, tá acabando o tempo, Paloma. Eu vou ter que fechar aqui. Tá? Já deu mensagem? Quer complementar, Lídia, alguma coisa? Ah, legalzinho. Fez a anotação. E depois eu mando a tabelinha no grupo para você ver, tá? E aí? Tá, lindo aqui, por favor. Tá dando 46 minutos, viu? Depois eu vou tentar baixar no YouTube essa nossa conversa, daí eu mando para nós seguir aí. Lídia, seu áudio tá coisado. Liga o áudio. Aí. Depois eu assisto a outra entrevista que eu não vi, tá? É sobre serviço de ambulância, Lídia. Eu tava falando numa rádio aqui agora, sobre o histórico da nossa empresa. Aí eu falei um pouquinho desde quando eu comecei, né, trabalhando aqui, né? Então, a história do SAMU, os cursos, né? A capacitação de serviço de APH, a ambulância, eu falei um monte de coisa. Não sei se serviu, se não serviu, né, Paloma? Mas... E quando foi E esse ano vai ter nova turma de socorrista que estão perguntando. Viu? A gente vai fazer, estou pretendendo fazer talvez dia 22. Dia 22 tá mais certo, tá? Vou publicar agora semana que vem e eu não quero gente, viu, Lídia? Se puder só ter vocês aqui com a gente, ó, já tava top, tá? Já tava show de bola. Eu tenho bastante, eu tenho acho que umas 3 pessoas já que querem fazer o curso. 3 pessoas não tem dado. Aí a gente vai publicar semana que vem. São pessoas que realmente são, são 2 pessoas que trabalham comigo. Uhum. Que elas viram a necessidade de aprender mais. Legal. Vendo eu atuar. Belezinha. Isso é bom, né? Isso é bom para assimilar o trabalho da equipe, né? Ajustar o trabalho da equipe. Você vai divulgar no Facebook, né? Vou, semana que vem a gente coloca. Daí eu vou colocar lá os valores certinho. Daí, para vocês não tem custo, do mesmo jeito que tava fazendo. Sabe que eu conto com vocês, tá? Você sabe que, que você saiu lá da pista lá, mas você faz parte da nossa equipe. Não, pode deixar. Não quero ficar longe. É paixão. Paixão. Então, aí depois aí daí se fala depois semana que vem, tá bom? Tudo bem. Aí agradeço vocês pela participação, pela dedicação de fazer o melhor sempre, né? Se nós serve para ajudar, não sei, mas a gente tenta. Sempre por dedicar esse tempo aí. Não, mas eu fui aquela hora do meio-dia lá fazer essa entrevista lá na rádio, e depois fui ver um negócio com a doutora agora à tarde, agora tenho que voltar lá falar com a doutora de novo. Tô vendo o negócio da empresa aqui. E saí lá, deixei a doutora lá só por causa disso. Ela tá me esperando lá pra mim fazer lá agora com ela, lá no terminal do documento que preciso preencher. Foi muito bom revê-los. Que bom, com saudade. É um prazer nosso aqui, tá? Que Deus abençoe vocês, tá? Você falou, já tá. Eu vejo esses dias, mas aí tamo junto, tá bom? Não, fica com Deus. Certo? Só um minutinho pra mim fazer uma fotinha aqui. Só pra mim fazer uma fotinha da tela aqui. Ele é a foto dele, né? Deixa ele fazer. Aí só pra mim. Depois eu. Aí. Certinho, gente? Um abração, viu? Não seria o Adriano se não tivesse foto. Não, só pra me registrar a tela. Eu acho que vai dar pra me registrar depois, tá? Beijo. Um abração no coração aí, tá? Tchau. Até mais. Tchau, tchau.